Oi, tudo bem? Eu sou o Saulo, sou biomédico, sou especialista em análises clínicas e na aula de hoje eu vou estar dando início à matéria de hematologia. Nessa aula de hoje, como é o começo, eu vou fazer uma introdução para a gente ter base para continuar a matéria daqui para frente. Vamos lá? Então, como vai ser uma introdução à hematologia, a gente vai começar com a pergunta de o que é hematologia. Eu gosto sempre de fazer um paralelo assim da etimologia pra gente saber por que tem que estudar, né? Por que estuda, o que quer. Então, hematologia vem de duas palavras do latim, né? Aimas, que significa sangue, e logia, logos no caso, né? É a palavra para estudo. Então, hematologia é o estudo do sangue. Só que aí você me pergunta, né? Por quê? Né? A gente vai pra pergunta de o que é sangue. E você pode falar, tá bom, Saulo, mas pra que você tem que estudar sangue? Sangue não é só, tipo, o líquido vermelho que sai quando a gente se corta. Eu não posso estar discordando, né? Mas, bem, o sangue, ele é um tecido vivo, né? Ele é um tecido conjuntivo líquido, que é diferente, né? Geralmente a gente imagina um tecido como uma coisa sólida. Mas não, ele é um tecido conjuntivo líquido. Ele tem diversas funções, né? Ele tem a função de transportar oxigênio, né? Gases, né? Nutrientes. Ele tem a função de remover os resíduos. Ele consegue também defender a gente de micro-organismos, né? Fazer a nossa defesa ali. E a coagulação. Ele, no transporte de oxigênio ali, ele leva, né, oxigênio para os outros tecidos do corpo. Por isso que diversos tecidos do nosso corpo são vascularizados para chegar sangue e transportar oxigênio. A remoção de resíduos, o sangue ele, né, participa ali. Por quê? O fígado ele remove toxinas. Então o sangue com as toxinas passa pelo fígado e remove. A, a bexiga não, perdão, os rins, eles removem ureia, por exemplo, e o sangue, né, a urina, ela é um ultrafiltrado do sangue. Também tem os pulmões, que removem gás carbônico do nosso sangue. Então, né, dá para entender de onde vem a remoção de ruídos que o sangue de resíduos, perdão, que o sangue faz. A defesa por conta das células dos leucócitos, né, das células brancas que tem no sangue, que são responsáveis por defender de micro-organismos, de corpos estranhos. E também tem a coagulação, porque quando a gente se lesiona, se corta, a gente tem que cicatrizar, senão a gente vai ficar sangrando para sempre, né? Então acredito que com esses pontos já dá para entender que, poxa, o sangue não é tão simples assim. Pô, dá para entender por que tem que se estudar sobre o sangue, não é mesmo? E bem, o que é o sangue? Então, com a pergunta o que é o sangue, a gente vê quais são os componentes do sangue, né? Bem, o sangue é formado, assim, basicamente de 4 coisas. Ele é formado por hemácias, que são as células vermelhas do sangue, é o que faz o nosso sangue ser vermelho, não é mesmo? Que leva oxigênio. Elas são estruturas, são células que não têm núcleo, elas são bicôncavas, né? Elas são bicôncavas porque elas têm uma concavidade dos dois lados. Então é côncavo 2 vezes, né? Porque a hemácia, ela é uma célula que ela não tem núcleo. E o núcleo é o que faz as células serem redondas, não é mesmo? Então, se a hemácia ela não tem, fica esse vácuo, entendeu? A gente também tem os leucócitos. Leucócitos que são as células de defesa, como eu já falei agora, né? A gente tem diversos tipos de leucócitos. Tem os monócitos, tem os linfócitos, tem os neutrófilos, tem os basófilos, tem os eosinófilos, tem bastante. Esses são os principais, tem diversos outros que não cabe eu falar agora, mas para uma aula mais para frente a gente vai entrar nisso, vai comentar melhor, né? Tem as plaquetas também, que são restos celulares que são responsáveis pela coagulação. Sempre que ocorre uma lesão, para a gente não ficar sangrando, as plaquetas vão lá e ajudam a cicatrizar. E também, para fechar os componentes do sangue,
tem o plasma. O plasma, né? Eu falei que o sangue é um tecido líquido e até agora eu não citei um líquido, né? Então, plasma é a parte líquida do sangue. O que se torna interessante porque o plasma ele é aproximadamente 55% do sangue. Só 50%, 55% do sangue é líquido. E basicamente o plasma é feito para isso, né? Para transformar o sangue num tecido líquido, pela viscosidade dele. Ele carrega também vários nutrientes e vários fatores de coagulação, que eles andam juntos ali com as plaquetas. Porque os fatores de coagulação que dão o aval ali para poder começar a cicatrizar. Então, né? É um tecido que são várias coisinhas que andam juntos, né? Então, já deu pra gente fechar no quais são os componentes do sangue. E a gente vai com a pergunta de da onde vem o sangue. Bem, o sangue nos adultos, ele vem da medula óssea. Medula óssea que é encontrada, né, no osso, como o nome diz, no interior dos ossos chatos. Dos ossos planos, como eu queria dizer. Os ossos chatos, por exemplo, no caso, são o esternum, as costelas e também o ilíaco. O ilíaco que é, a bacia, né? Muitas pessoas dizem. Esse sangue, ele não vem do nada, né? Ele se forma aí. Mas ele se forma por um motivo de que as hemácias, elas têm vida útil. Elas não vivem para sempre. Até por isso que é o motivo de você tem que doar sangue a cada tantos meses, você só poder, de tanto em tanto tempo, não poder ir direto, porque você tem que dar o tempo, né, do sangue ser produzido de novo. Então, voltando, as hemácias, elas têm um tempo de vida ali, um ciclo de sobrevivência de 120 dias, né? São 4 meses. Então, depois de 4 meses, são produzidas novas hemácias pela eritropoiese, pela hematopoiese, né? Que é o processo de sempre fazer novas células sanguíneas. E é bom mencionar também o que se faz no laboratório de hematologia. Eu botei aqui a foto pra gente compor, que isso aí vocês provavelmente já viram, o tubo de tampa azul, que é o tubo com citrato, né? O anticoagulante de citrato, que ele é feito para analisar o TP, o TAP, PTT. O que isso é, né, na verdade? Isso são exames de coagulação. É exame para ver como que tá funcionando a nossa coagulação, se ela tá certinha ou se ela não tá. É para ver se você tá demorando para começar a cicatrizar. No geral é isso. É assim, ela é simples, mas ela é importante. Não digo que é fácil, mas ela é simples, né? É só sobre avaliar a sua coagulação. Ela é muito usada no ambiente hospitalar, porque hospitais que ocorrem cirurgia, você precisa ter certeza se a pessoa está cicatrizando de forma correta, né? Qualquer procedimento minimamente cirúrgico, né? Dentistas pedem isso para ver o sangramento também, ele é muito importante para isso. O outro que é muito famoso também é o tal do hemograma, né? Hemograma, botei 2 fotos ali, né? O da esquerda é o aparelho que a gente faz. O hemograma, ele é um exame geralzão, muito completo, que ele avalia todos os fatores do sangue. Tudo que eu mencionei até agora, ele avalia as hemácias e suas características, os leucócitos e suas características, ele avalia também o número de plaqueta, como eu falei até agora. Então, ele é o famoso check-up, é o hemograma, né? Inclusive, por favor, vamos ficar aqui entre a gente, que a partir de hoje vai falar só hemograma, valeu? Não me venha com hemograma completo, que já tem uns 30 anos, mais, talvez, que não existe isso de hemograma completo, tá? Hemograma é hemograma mesmo. Não tem como fazer mais completo do que hemograma. Que antigamente, uns 30 anos atrás, você tinha várias tecnologias, né? É bom mencionar, né? Que tem a série vermelha e a série branca, né? Série vermelha
são as células vermelhas, né, a massa, e a célula branca são os leucócitos. Então, antigamente, você pedia, quero ver as hemácias, pede um hemograma, um eritograma, né, é um hemograma, só que de eritrócitos, que são as hemácias. Você quer avaliar os leucócitos, você pede um leucograma, que, né, é o hemograma dos leucócitos. Mas, já tem esse tempo todo que a gente tem tecnologia para fazer tudo junto. Então, o exame ele te avalia as características dos eritrócitos, dos leucócitos, das plaquetas, de tudo. Você não tem como dividir. Enfim, ele avalia todas essas coisas. É um check-upzão, né? E com isso, tem a outra coisa que a gente faz num setor de hematologia, no laboratório de hematologia, né? Que é o esfregaço. O esfregaço é um procedimento que a gente faz de pegar uma gota do sangue e, né, esfregar, né? Tem até gente que chama de... Não tá errado, né? É um outro nome pra coisa, que é distensão sanguínea, né? Que a gente estende, esfrega essa gota de sangue ao longo de uma lâmina para formar uma fina camada de sangue e a gente poder ver as células melhores, né? Porque o hemograma, ele faz aquela leitura ali por meio de computadores, leitores e tudo mais, né? Citometria de fluxo, outras tecnologias que a gente pode entrar mais lá pra frente em outras aulas. E só que, assim, é um computador, né? E a gente trabalha na saúde e tem que ter esse olho. Então, você ler na lâmina é basicamente a mesma coisa que o aparelho do hemograma ele faz. Só que é você contando. Então, dependendo do POP, do procedimento operacional padrão de cada local, você vai trabalhar isso de outra forma. Tem laboratório que faz o hemograma e faz a lâmina e lê de cada um. Tem laboratório que só faz o hemograma ali no aparelho. E em casos que o aparelho fala que está com desvio de alguma coisa, que está com um valor muito fora do normal, você prepara a lâmina e você analisa, para você, como humano, definir se aquilo está dentro do padrão ou não. Às vezes a máquina erra também. Então, isso é uma prática que anda colado ali com o hemograma, entendeu? A leitura, a contagem diferencial, como a gente fala, que é você fazer a lâmina, sentar ali no microscópio e você contar uma por uma, contar 10 campos ali, né? E com essa explicação aqui, com esse slide, né, a gente termina. Tem aí o gatinho dançando. A gente termina essa aula. E eu quero até dizer que eu concluo a aula aqui. Eu espero que tenha dado para entender. Foi uma matéria, uma aula, uma introdução aqui realmente bem, bem simplesinha, só para a gente definir a base, para a gente conseguir avançar a partir daí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu com certeza vou ler, vou responder conforme for. Eu até, se for conteúdo para vídeo, eu faço uma aula explicando melhor. Qualquer ideia de aula que você tiver para fazer sobre um outro assunto, pode deixar, desde que aborde a minha área da biomedicina, né? Eu faço uma aula assim, a gente pode seguir a partir desse assunto. Mas é isso, de forma geral é isso. Espero que tenha dado tudo certo. E até uma próxima aula para a gente entrar cada vez mais nesse assunto da hematologia. Valeu!